Muito bem, então nós no vídeo anterior estivemos a ver, digamos, a parte exterior deste relógio, não é? E agora vamos começar a ver as funcionalidades que ele tem. Antes de mais, vamos só ver aqui os botões e o que é que eles fazem de uma forma geral. Não quer dizer que em certas situações não hajam aqui assim, digamos, algumas alterações ao que eu vou dizer. Há sempre exceções à regra, mas a regra será esta. Portanto, começando neste aqui, este botão será o vosso botão de ajuste por excelência. Portanto, em vários modos vocês podem utilizar este botão para fazer ajustes. Depois, tem aqui este outro, aqui em baixo, e este botão aqui será um botão para alternar modos. Também por excelência é isso que ele faz. Temos depois então estes dois outros aqui, portanto, este aqui em cima, este aqui em baixo, que são botões que acabam por servir para fazer os ajustes. Andar para a frente, andar para trás, enfim, esse tipo de coisas. Este aqui, central, é um botão que é dedicado àqueles modos: altímetro, o barómetro, a bússola, portanto, é para esse efeito. E depois temos aqui um outro à frente, que é um botão que é dedicado à luz, a acionar a luz. Ora bem, então vamos começar com os ajustes às definições base do relógio. Portanto, vamos para entrar nesse modo, para entrar nesse modo ou para acionar os ajustes, nós temos que estar neste ecrã. Este ecrã é o ecrã Time, a Casio chama-lhe o ecrã Time. No manual em português, eles dão-lhe o nome de modo pontualidade. Estando então neste ecrã, se eu carregar aqui, se eu premir este botão aqui em cima e deixar premido durante 2 ou 3 segundos, eu vou então entrar digamos, na função ajustes. Mas antes de entrar, vocês vão ver aqui Old a pescar no ecrã. E depois esse Old vai desaparecer e então entramos no modo de ajustes. Então eu vou premir o botão. Ok. E estou no modo de ajuste. A primeira coisa que aqui ele me pede para ajustar, e vocês podem ver aqui assim, vocês têm aqui este set a pescar, não é? No fundo, o que ele quer que eu ajuste desde já é a minha cidade base, portanto, onde eu estou neste momento. Ora, eu neste momento estou em Lisboa, não é? Portanto, é a cidade que tenho aqui definida, mas eu poderia eu posso alterar esta cidade através destes dois botões, este de cima, este aqui de baixo. Como há pouco vos disse, são botões que servem para alterar valores de ajustes. Portanto, eu podia andar para trás e tenho o TC, neste caso não é uma cidade, mas é o TC. Andando mais para trás, já tenho vão aparecendo outras cidades. Isto é Fernando de Noronha, Rio de Janeiro. Andando mais para a frente, passo por Londres, Madrid, Paris e por aí fora. Portanto, estes dois botões permitem-me fazer isto. Eu estou em Lisboa, vou manter Lisboa. Depois, para passar para o passo seguinte, não é? Utilizo este botão aqui em baixo. Portanto, vou carregar nele e ele passa para o modo DST. Portanto, eu vou ter que lhe indicar como é que ele vai gerir o modo de Daylight Savings, basicamente, não é? Ele, neste momento, tem aqui a piscar este Auto. Ora, eu aqui neste modo posso deixá-lo em Auto, portanto ele faz a gestão automaticamente, ou então eu posso desabilitar isto, não quero que ele me aplique o Daylight Savings, ou então quero que aplique e habilito. Portanto, e tenho estas três opções. Ora, para eu ciclar entre estas opções, basta utilizar este botão aqui de baixo. O botão aqui de cima não é necessário, porque aqui, digamos,
eu faço, estou a ciclar entre opções que depois se repetem, acaba por ser circular isto, não é? Portanto, eu não preciso de andar para trás ou para a frente, basta um botão e ele faz tudo. Portanto, se eu carregar aqui no botão em baixo, ele passa para off e eu aqui estou a desabilitar o DST. Se eu carregar novamente, passa para on e aqui estou a forçar aquele aplique DST, ou então clico novamente e ele faz o circuito completo e volta a auto. Ok? Para o passo seguinte, utilizo novamente o botão aqui de baixo e vamos a isso. E agora aqui estou no modo em que escolho, digamos, a forma como as horas são apresentadas, se no formato 24 horas ou no formato 12 horas. Eu neste momento estou com o modo 24 horas e posso alterar entre 24 e 12 utilizando o botão aqui de baixo. Se eu passar para o modo 12 horas, ele tem de me indicar se eu estou da parte da manhã ou se estou da parte da tarde. E, portanto, ele vai fazer isso. E aqui, assim, vocês vão reparar que aqui, neste sítio, onde neste momento não existe nada, vai aparecer, neste caso, um P, porque nós estamos da parte da tarde. Portanto, aqui, neste sítio, debaixo aqui deste indicador PS, vai aparecer um P, a indicar que é PM. Okay? Portanto, eu vou, então, carregar neste botão para que ele vá para o modo 12 horas e, como viram, aparece-vos, então, aqui, assim, um P. Okay? Portanto, estou da parte da tarde. Muito bem. Então, vou voltar ao modo 24 e vou para o passo seguinte, utilizando, cá está, o botão cá de baixo. Ora bem, o passo seguinte será acertar os segundos. Para acertar os segundos, eu apenas posso carregar aqui neste botão e o que vai acontecer é que ele vai zerar os segundos. Okay? Então, eu não vou fazer isso agora, mas se eu carregar neste botão, os segundos passam imediatamente a 0. Okay? Pronto. Depois, a seguir, tenho a hora e aí já posso utilizar estes dois botões para andar para trás e para a frente, não é? Carrego neste, vai para uma hora para trás. Carrego neste, uma hora para a frente. E por aí fora. Depois, passo seguinte, são os minutos. A mesmíssima coisa para os minutos. Portanto, eu posso andar para trás, posso andar para a frente. Ok? Muito bem. Eu julgo que são 38, não sei, mas pronto. Acho que sim, porque agora mudou entretanto os segundos. Passo seguinte e vamos para o ano. A mesmíssima coisa, eu posso usar qualquer um destes dois botões. Aliás, posso usar o de cima para andar para trás e posso usar o de baixo para andar para a frente. O de cima anda para trás, o de baixo anda para a frente. Passo seguinte. É para ajustar o mês. E então, no mês é a mesma coisa, posso andar para trás, estava no mês 1, passa para o mês 12, ou então andar para a frente, com o de baixo. Okay? Passo seguinte é então o dia, e é a mesmíssima coisa, portanto, para trás com o de cima, para a frente com o de baixo. Muito bem. Passo seguinte, e aparece-me a pescar key. Ora, o que isto indica é se eu quero ativar ou desativar, basicamente é isso que aqui esta definição me permite, se eu quero ativar ou desativar os sons que o relógio produz. Quando vocês primem as teclas, ele faz sons. Se vocês podem querer desativar isso. Okay? Portanto, para o fazer basta utilizarem este botão aqui em baixo. Neste momento eu tenho key, significa que os sons estão ativos, mas se eu carregar no botão fica em mute e portanto aqui significa que os sons estão desativos. Eu entretanto estava a fazer a edição deste vídeo quando me apercebi que não tinha mencionado um pormenor que é um detalhe muito subtil e que tem a ver com esta parte do som, mas que poderá fazer alguma diferença na vossa escolha, ou seja, na opção que vocês tomarem entre ter ou não ter os sons ativos. Como digo, é muito subtil, mas é perfeitamente perceptível. Uma vez que eu vos menciono isto, vocês percebem perfeitamente e depois nunca mais se esquecem. Que é o seguinte, vocês conseguem identificar só pelo som se o relógio entrou no modo time. Ou seja, quando vocês utilizam aqui este botão para ciclar entre os vários modos, ele vai passando por todos os modos e sempre que ele entra num modo, ele faz um som. Contudo, quando ele entra no modo
time, o som que ele faz é diferente de todos os outros. E é isso que eu agora vos vou aqui mostrar. E se me permitem, eu vou só mudar o micro porque vou utilizar um com mais sensibilidade para que ele consiga captar melhor aqui os sons que o relógio emite. E pronto, julgo que tenha dado para perceber perfeitamente esta pequenina nuance no som, mas que faz toda a diferença, não é? Porque acaba por permitir-vos saber que entraram aqui no modo time, mesmo que estejam totalmente às escuras. E pronto, fica então aqui só a referência a este detalhe e vamos então prosseguir com o vídeo no ponto onde estávamos. Vamos para o passo seguinte. O passo seguinte é a luz, e nomeadamente a duração da luz. Ou seja, quando eu carrego aqui neste botão, ele acende a luz, e aqui eu vou escolher uma de duas possibilidades, utilizando o botão aqui de baixo. Ele tem esta opção, que é 3, e significa que a luz fica 3 segundos acesa, sempre que eu primo aqui este botão. Ou então tenho uma outra opção, portanto, se eu carregar aqui, vai para a outra opção, que é a opção 1. E a opção 1 significa que a luz fica 1,5 segundos acesa. Portanto, metade do tempo da outra opção, ok? Eu vou manter a opção 3 segundos. No entanto, se vocês tiverem a bateria fraca, pode fazer sentido terem, digamos, selecionado a opção 1. E como é que vocês sabem se têm a bateria fraca? Então, vocês veem aqui esta barrinha aqui assim, não é? Que neste momento está aqui, este quadradinho está aceso, estes outros não, estão apagados. E, no fundo, isto é o vosso nível de bateria. Tem o L, low, M, medium e H, high. Portanto, baixo, médio e alto. Neste momento a bateria está com nível alto, mas se vocês tivessem, se o quadradinho que estivesse aceso fosse um destes dois, poderia fazer sentido vocês quererem poupar bateria e, portanto, aí poderiam, por exemplo, aqui na luz, escolher 1. Passo seguinte. Passo seguinte é o Power Saving. Então é assim, o Power Saving vem nesta lógica de poupança de bateria. Uma vez mais, se vocês estiverem com a bateria mais fraca, podem querer ter o Power Saving on. Eu tenho sempre on, mas alguns de vós poderão, enfim, preferir tê-lo off. E o que é que faz o Power Saving? Basicamente é assim, o Power Saving faz com que o relógio entre numa espécie de um modo de hibernação, ou seja, ele continua a funcionar, as funcionalidades continuam a ser executadas, mas ele não exibe nada no ecrã para poupar energia. Portanto, o ecrã fica branco, fica tudo branco. Isso acontece durante a noite, portanto, quando vocês tiram o relógio, não é? Colocam o relógio em qualquer lado, o relógio não detecta movimento, portanto, não detecta que ele próprio se move e entra num modo de power saving, ou de hibernação, se quiserem. Eu tenho sempre isto on, porque, enfim, se não tenho o relógio no pulso, para mim faz sentido que ele entre no modo de hibernação, mas vocês podem querer que o relógio esteja sempre com informação no ecrã. Esteja ou não esteja no pulso. E nesse caso, então, vocês deverão desabilitar isto e em vez do on, colocam off. Como é que fazem? Com o botão aqui de baixo. Portanto, se eu carregar, ele passa para off. Ele desabilita o modo de hibernação, o modo power saving. Se carregarem outra vez, ele vai novamente para on, ok? E fica habilitado. Passo seguinte. Escolha de unidades. Ora bem, então é assim, aqui há uma nuance que até aqui nós não utilizamos, não foi necessário, mas se vocês repararem, nós aqui
temos 3 indicadores que estão a pescar. Temos este C, que será, portanto, será a unidade de medida de temperatura, neste caso está selecionado Celsius. Depois temos aqui o M, que são metros, portanto isto será a unidade de medida de distância. E depois temos aqui em baixo HPA, que são hectopascais e é a unidade de medida de pressão atmosférica. Portanto, temos 3 indicadores a pescar. E precisamente porque temos 3, vamos necessitar de 3 botões para fazer a alteração disto. Então é assim. Vamos utilizar este botão de cima, vamos utilizar também o botão de baixo, mas também vamos utilizar o botão do meio, que até aqui não utilizamos. Portanto, é essa a nuance que aqui existe neste ecrã. Então é assim, se eu premir o botão de cima, se vocês repararem, aqui os meus graus, neste momento, já passaram de Celsius para Fahrenheit. Ok? Portanto, eu vou novamente colocar em Celsius premindo o botão de cima. Desculpem. Ok, Celsius. Se eu premir o botão cá em baixo, vamos ver o que é que sucede. Neste caso, aqui eu tinha o indicador metros e passo a ter FT, feet. Okay? Portanto, pés. Passa de metros para pés. E se eu voltar a premir, novamente passa para M. E agora, para alterar então aqui o meu indicador de pressão atmosférica, ou a minha unidade de medida de pressão atmosférica, melhor dizendo, não é? Eu tenho de carregar no meu botão central. E é isso que vou fazer. Portanto, carrego e ele passa de hectopascais para INHG, portanto, que será inches ou polegadas de mercúrio. Isto é uma medida que eu julgo que é utilizada nos Estados Unidos. Não sei se em mais algum país. E também não tenho a certeza que seja generalizadamente, mas aqui nós não utilizamos isto, até porque isto é o sistema, não é o sistema métrico, portanto é o sistema imperial. Nós utilizamos hectopascais. Portanto, eu vou voltar a colocar como estava, com o botão do meio. Okay? E é assim que eu defino as minhas unidades de medida. Voltando a carregar então no botão cá em baixo, o ciclo completa-se e eu volto ao ecrã onde tenho que definir a minha cidade. Em qualquer um destes ecrãs, se eu carregasse aqui neste botão aqui em cima, eu saía deste modo de ajustes básicos, mas não ia logo para o ecrã time, ou pontualidade, se preferirem. Não. Antes de ir para esse ecrã, eu vou ter que fazer mais um ajuste. Aliás, na verdade eu vou ter que fazer mais 2 ajustes. Qual é o ajuste que eu vou ter que fazer? Então é assim, é que este relógio tem uma funcionalidade que nós depois veremos mais para a frente, que é a hora de nascer do sol e a hora de pôr do sol. Bom, mas para que essa funcionalidade, digamos que vos dê uma hora correta, quer para o nascer, quer para o pôr do sol, o relógio tem de saber qual é a vossa latitude e qual é a vossa longitude. Ora, se vocês estiverem numa cidade específica, no meu caso eu estou em Lisboa, não é? Eu escolho Lisboa aqui em cima e ele automaticamente vai-me definir a latitude e a longitude de Lisboa. Se vocês estiverem noutra cidade, ainda há pouco vimos o Rio de Janeiro, se vocês estiverem no Rio de Janeiro, ele vai automaticamente definir no relógio a latitude e longitude do Rio de Janeiro. No entanto, muitos de nós não vivem numa destas cidades que o relógio tem memorizadas, não é? Portanto, caso uma pessoa não viva numa dessas cidades, vai ter de manualmente fazer o ajuste da sua latitude e longitude. Isto se quiser que a hora de nascer e pôr do sol esteja correta. Então, como é que é? É assim, quando eu agora carregar neste botão, para terminar com este processo todo, e supostamente sair para o modo pontualidade,
Na verdade, eu não vou sair para o modo pontualidade. Eu vou sair para um outro ecrã que me permite fazer esses ajustes. Então eu vou carregar neste botão e vocês já vão ver como é que isto se processa. Muito bem, então apareceu aqui latitude. Esta é a minha latitude atual. Eu posso alterar, como é óbvio, não é? Neste caso, eu posso andar para cima e para baixo aqui com estes botõezinhos. Se eu andar para trás, reparem que o 07 passa para 06, aqui passa para 7 novamente. Se eu vier mais para trás, reparem que o 38 passou a 37, ok? Portanto, e para a frente ele passou para 38. Portanto, vocês podem andar para a frente, para trás e escolherem a vossa latitude. Depois, têm a vossa longitude. Se eu agora carregasse neste botão, aí sim eu passava para o modo pontualidade, mas não ia conseguir ajustar a longitude. Para ajustar a longitude, eu tenho que passar para o passo seguinte, e para o passo seguinte tenho que usar este botão aqui em baixo. Portanto, se eu agora carregar neste botão, ele vai passar para o ajuste de longitude. Aqui em cima, onde está este N a pescar, este norte, o que vai suceder é vai passar a pescar, vai aparecer long. Não é long de Londres, como acontece no World Time, mas é long de longitude. Portanto, eu vou carregar neste botão, ele vai passar para esse ecrã. Cá está long, ponto, longitude, e eu tenho a minha longitude. Okay? 9.1 no meu caso. E posso alterá-la novamente com estes botões, para cima e para baixo. Findo isto, se eu agora carregar neste botão aqui de baixo, ele volta a passar para a latitude e, portanto, andava aqui num ciclo interminável se eu utilizasse este botão. Para sair daqui, então, tenho que carregar no botão de ajuste para ele, de facto, terminar este capítulo e voltar ao modo pontualidade. Portanto, se eu agora aqui carregar, cá está. Ele voltou e estamos no ecrã onde tínhamos começado, que é o modo pontualidade ou o modo time. Há aqui apenas uma coisa que eu quero referir e que é o seguinte. Vocês têm aqui uma outra forma, portanto, tudo isto que eu fiz aqui foram ajustes manuais, mas vocês podem ajustar a hora a partir do sinal de rádio de relógio atómico. A Casio chama isso isto que vocês veem aqui, Multiband 6 ou Multiband 6. 6 porquê? Porque, na verdade, no mundo existem 6 antenas que fazem emissão de sinal rádio do relógio atómico. Portanto, vocês podem utilizar esta funcionalidade. Pode suceder que vocês vivam numa zona onde o sinal rádio não chegue de todo ou que chegue em más condições. Portanto, a recepção seja má e não consigam fazer o acerto do relógio a partir desta funcionalidade, portanto, a partir do multiband, utilizando o multiband 6. Se for o caso, eu deixo-vos aqui um vídeo que fiz a explicar-vos como é que vocês podem utilizar o multiband 6 para fazer o acerto do relógio, mesmo estando numa zona onde nem sequer existe sinal rádio. Okay? E o vídeo fica aqui algures no ecrã e deixo também o link na descrição deste vídeo. E pronto, relativamente a estes ajustes básicos é tudo, portanto deixamos então o resto, que são as outras funcionalidades, os outros modos, para o próximo vídeo ou os próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem a este e vemo-nos então nos próximos.